Bondoso Pai Celestial, humildemente nós aproximamos de Ti para suplicar, ó Pai, a Tua misericórdia, pois o Senhor é um Deus misericordioso. Pedimos perdão por todas nossas falhas, por nossas fraquezas. Sabemos que quando nós deveríamos estar simplesmente pensando nas coisas que são lá de cima, porém nós nos preocupamos muito com as coisinhas terrestres, com nossos trabalhos, nossos afazeres cotidianos, e às vezes nos sobra pouco tempo para orarmos ao Senhor. Então eu venho a Ti juntamente com esta amada igreja suplicar o Teu perdão no nome de Jesus Cristo. E agora, bom Deus, queremos nos entregar em Tuas mãos para que o Senhor venha e nos dê uma bênção especial. Fale aos nossos corações, não nos deixe sair por esta porta de regresso ao nosso lar da mesma maneira como temos entrado. Esperamos, desejamos e esperamos sairmos melhores, pois oramos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Olha, começou? Boa noite com Jesus. Nós vamos ler no livro do profeta Jeremias, que é a leitura que o nosso Elias fez para falar sobre o tema desespero. Jeremias 29, versículos 10 até ao versículo 14. Se você deseja nos acompanhar, procure aí na sua Bíblia. Isaías, depois de Isaías vem Provérbios, depois de Provérbios vem Eclesiastes, e depois vem Isaías e depois vem então Jeremias. Cumprimentamos nossos irmãos que estão pela internet e alguém que depois ouvirá. Desejamos que as bênçãos de Deus repousem em cada coração. Eu sou um deles, né? Sou ouvinte das minhas pregações. É bom, né? É muito bom. Encontraram? Jeremias 29, a partir do versículo 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém. Falando sobre Israel, sobre sua peregrinação, dispersos pelo mundo, porém Deus prometeu trazê-los de volta à sua pátria. Assentai-vos, que Deus acrescente suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer em sua palavra, e que o Espírito Santo, nosso grande mestre, o nosso ensinador, possa estar presente para falar aos nossos corações e ensinar-nos, não é? O nosso dever, para que possamos ser achados no lugar apropriado no dia da vinda do Senhor.
Vamos cantar o hino 328. Vou pensar, estou tentando, né? Estou pensando que vou cantar, vamos ver. 328. Vem, Espírito Divino, grande ensinador. Uma oração cantada, né? Vem, Espírito Divino, grande ensinador. Vem, descobre as nossas almas, Cristo Salvador. Mestre, mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, obre o teu amor. Vem, demole os alicerces da enganosa paz, aos errados concedendo salvação. Mestre, mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, obre o teu amor. Vem, maravilhas outros povos vêm, ó, derrama as mesmas bênçãos sobre nós também. Mestre, mestre, ouve com favor, em sua de graça insigne, obre o teu amor. A terceira estrofe. Vem, reveste a tua igreja de energia e luz. Vem, atraia aos perdidos ao Senhor Jesus. Mestre, mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, obre o teu amor. Amém. Que Ele faça isso por nós, né? Em seu poder e graça insigne, obre sobre nós o teu amor. Nós vamos então meditarmos um pouquinho mais, na mensagem desespero. O profeta pregou na parte da manhã, falando sobre o tema O Sinal. E ele diz que foi uma mensagem dada por Deus
uma mensagem dada pelo Espírito Santo, e foi a mais sobressaliente do seu ministério. Então, agora, na parte da noite, ele foi falar sobre desespero. Ele acha que a igreja deveria estar toda em desespero depois de ouvir a mensagem, o sinal. Mas ele diz que nós, humanos, somos tão preguiçosos mentalmente que necessita de uma emergência para entrarmos em desespero, quando isso deveria ser de uma outra maneira, né? Então nós meditamos aqui, paramos no parágrafo 18, aonde o irmão Branham formulou uma pergunta dizendo: você me diz, irmão Branham, eu quero que você venha em minha casa, venha me visitar. Porém, em lugar de eu ir, lhe mando um presente. Esse não sou eu. Dá para entender muito bem, né? Convidou o irmão Branham para vir fazer uma visita e, em vez de irmão Branham ir, mandou um presente. Então o profeta está dizendo: esse não sou eu, mas meu presente. E assim são as línguas. São um dom do Espírito Santo, mas não o Espírito Santo mesmo. As línguas, elas são dons do Espírito Santo. É um presente de Deus para a igreja. E todos nós deveríamos estar desejosos de receber dele este presente. Você não gostaria? Falar em mistério com ele, não é? Muito bom. Se não houver intérprete, você edifica a si mesmo, não é? Agora, se houver um intérprete, então outras pessoas serão edificadas, né? Então, o irmão Branham está dando essa ilustração, não é isso? É um dom do Espírito Santo. Agora, o diabo pode imitar qualquer destas coisas. Coisas? Quais coisas? Qualquer destes dons. Meu Deus. Porém, o diabo não pode ser o Espírito Santo. O diabo pode imitar qualquer um dom, porém não pode ser o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o sinal requerido por Deus da igreja neste tempo final que nós estamos vivendo. Lá no Egito foi o sangue do cordeiro aplicado como um sinal, aplicado nas portas, nas vergas e nos umbrais das portas. Porém, o profeta tem mostrado que lá foi a química. Porém, agora Deus requer a vida que estava no sangue, que é o Espírito voltando para viver em cada um de nós, individualmente. Então ele diz: o Espírito Santo é o sinal, mostrando que o sangue tem sido aplicado, quer dizer, o sinal tem sido aplicado, porque o Espírito Santo segue o sangue desde o livro da redenção. O vem, quer dizer, o entende? Esse foi o propósito de ele vir ao mundo. Esse foi o propósito de ele, letra maiúscula, de ele vir ao mundo. Estou lendo aqui, se fosse eu falando, dizia dele vir ao mundo, não é? Qualquer um de nós que falávamos assim, não é? Esse foi o propósito dele vir ao mundo, mas está errado. Esse foi o propósito de ele vir ao mundo. Ele seguiu em cada era.
Espírito Santo estava em cada era. E em cada era o Espírito Santo tem seguido para assegurar que fosse manifestado e para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Irmãos, paremos e pensemos um pouquinho. Belisquemos a nossa consciência. Hebreus 11, verso 39, a Bíblia diz que todos estes alcançaram testemunho e morreram na fé, e não foram aperfeiçoados. Na cova dos leões, nas arenas, nas fogueiras e quantas coisas mais. Alcançaram testemunho pela fé, porém mesmo assim não foram aperfeiçoados. Porque a Bíblia diz no verso 40, aprove Deus algo melhor ao nosso respeito, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Então o irmão Branham vem e diz, a igreja está esperando por mim e por ti. A igreja que está dormindo no Senhor está esperando por nós. E agora? Mas que coisa! E agora o Espírito Santo completo visita a igreja, manifestando... Desculpe, irmãos. O problema é que não sai, né? Quero que preste bastante atenção sobre essa expressão do profeta. E agora, o Espírito Santo completo. Eu acredito que ele queria dizer numa totalidade. Agora o Espírito Santo completo visita a igreja, manifestando a Deus em carne humana. Amém. Deus em um homem chamado William Marion Branham. Deus manifestando-se em carne em um homem. Que coisa! Tal como fez antes de queimar Sodoma, a qual foi um tipo. Ele apareceu a Abraão. Todas as coisas que não havia feito através das eras da igreja, agora as está fazendo, tornando-nos a palavra, porque todas as mensagens têm que estar ligadas com toda a palavra. Amém. E nós, nos últimos dias, os 7 selos têm sido abertos para reunir todas as coisas que haviam sido passadas por alto através das eras. Veja, os selos, né? Os mistérios foram revelados, as coisas que as eras da igreja haviam deixado para trás. Tal como essa doutrina fantástica de um só Deus em 3 pessoas. Como se fosse um cacho de uva, né? Um cacho de uva, com muitas uvas, porém um cacho só. Então eles estão errados, porque não é 3 pessoas. É o mesmo Deus com 3 ofícios. O mesmo Deus sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Há um só Senhor, uma só fé, há um só Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. O mesmo Deus. Por isso a Bíblia mostra para nós que Jesus Cristo é o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então Deus enviou Elias, como ele prometeu. São Mateus 17:11, Jesus disse, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Porém, o descrente salta logo para o verso 12. Mas em verdade vos digo que Elias já veio. Não é isso?
quando Jesus disse de um Elias que virá para restaurar todas as coisas. Depois ele diz, mas em verdade vos digo que Elias já veio. Por que Elias já veio? Falando de João Batista, que veio também no espírito e virtude de Elias. Então, do verso 11, eles passam por cima e vai no verso 12. Olha aqui, ó, Elias já veio, ó, tá vendo? E aí o profeta diz, você não vai na conversa do homem, você tem que ir pela palavra de Deus. Amém. Graças a Deus por isso, né? Nos últimos dias, os 7 selos têm sido abertos para reunir todas as coisas que haviam sido passadas por alto através das eras, e assim ajuntar tudo isso num só corpo, a noiva. Porque todos aqueles que viveram nestas eras não podiam ser aperfeiçoados sem que esta igreja, ele abre parênteses e diz, a noiva dos últimos dias, fecha parênteses e diz, fosse aperfeiçoada, e assim aperfeiçoá-los, e então todos juntos ser arrebatados. Amém. Essa é a obra de Deus. Aí a gente se sente tão pequeno, né? Tão pequeno, Senhor. Será? Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Mas, amados, o nosso Deus sabe como lidar com o homem. Nosso Deus sabe como lidar com o ser humano. Lá eles tiveram arenas e todas estas coisas para serem provados e testados. Porém, agora aqui nós não temos esta coisa. Porém, o profeta diz que nós temos coisas piores. Porque essa era laodiceana, ele diz que o diabo é muito mais difícil para lidarmos com ele nesse dia em que nós estamos vivendo. Então você viva a sua vida humilde, a melhor maneira que você puder. Ore a Deus e diga, Senhor, encha o meu coração com amor, com a graça do Senhor neste dia. Livra-me de toda raiz de amargura. E você vive esse dia, o outro dia, outra semana, e quando Jesus vier, você estará no posto do dever. Então, amados, veja que coisa, não é? Irmão Branham mostrando isso para nós. Vou voltar aqui um pouquinho, eu gostei muito disso aqui. E nos últimos dias, os 7 selos têm sido abertos para reunir todos os mistérios que haviam sido passados por alto através das eras e assim ajuntar tudo isso num só corpo, a noiva. Porque todos aqueles que viveram nessas eras passadas, não podiam, ou nós poderíamos dizer, não puderam ser aperfeiçoados sem que a igreja desse tempo presente, a noiva dos últimos dias, fosse aperfeiçoada. E assim, então, aperfeiçoá-los todos, não é? E então todos juntos sermos raptados. Amém. O sinal, Jesus Cristo, o Espírito Santo está aqui entre nós. Devemos reverenciá-lo. Não podemos humilhar-nos suficientemente, tirando sapatos e ajoelhando. Isso não seria suficiente, mas sim uma vida produzindo o fruto do Espírito Santo. O que é o fruto do Espírito Santo? Amor, gozo, paz, longanimidade e assim sucessivamente, vivendo, digamos, ser um crente nesse tipo. Meu Deus! O que é o fruto do Espírito? Amor, gozo. E se recordam
Se recordam desta manhã? Ele, em preparação, enviou ao mensageiro com uma mensagem. Logo depois de enviar ao mensageiro com a mensagem, enviou a coluna de fogo como vindicação. Amém. Logo enviou a consolação. Você sabia que era correto? Porque trouxe paz. Temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aos Romanos, capítulo 5, Paulo disse: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos também entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Vamos saltar o parágrafo 22 e 23. Está falando aqui da ceia, de oração pelos enfermos. Vou ler, né? Meu Deus, como o tempo passa, hein? Agora, nesta noite, oraremos pelos enfermos, disse o profeta, e também teremos a Santa Ceia. Queremos que fiquem para a Santa Ceia. Dentro de 30 ou 40 minutos, haveremos terminado de pregar e estaremos prontos para a Santa Ceia. Sendo um dia de festa, dia... Minha esposa estava dizendo para mim hoje na hora do almoço, guardou pelo menos uma frase da mensagem que eu preguei, né? Lembrando daquele senhor que disse: enquanto eu tiver um dente na boca, eu vou morder Satanás. Eu vou morder ele. Ela guardou isso, estava lembrando disso na hora do almoço. Oh, meu Deus do céu. Então, enquanto a gente puder falar... Então, ele está dizendo, dentro de 30 a 40 minutos, haveremos terminado de pregar e estaremos prontos para a Santa Ceia. Amanhã, sendo um dia de festa, o dia do trabalhador, olha, rapaz, então podemos repousar. Podemos repousar. Estes são nossos pensamentos, porém não sabemos como será, né? O amanhã não nos pertence. Quero que entendam bem isso. Hoje de manhã lhes disse que não virei aqui muito em seguida. Por isso a mensagem foi de 2 ou 3 horas, porém apenas foi suficiente tempo para começar. E pensei continuá-la nesta noite, porém foi demasiado tremendo. Não sei se as pessoas o captaram ou não. Oxalá que o hajam entendido por todas as partes. Oxalá que hajam feito uma boa gravação para que isto corra e seja conhecido. E eu creio que todas as mensagens que tenho pregado, este tem sido absolutamente ordenada por Deus, executando, por certo, os 7 selos como comissão direta de Deus e outras coisas, a qual é diretamente a palavra. Porém, falando das mensagens pregadas regularmente, eu creio que a desta manhã, um sinal, tem sido a mensagem mais sobressalente. E esta é a que
necessariamente devia seguir aos 7 selos. Agora vejam bem depois dos 7 selos, a união da gente com Jesus Cristo, o que vimos na mensagem, o sinal do tempo para unirmos. Logo vimos a mensagem, a luz vermelha de sua vinda, mostrando a condição destes últimos dias, e o sinal em nosso meio das mulheres procurando serem mais belas e também o que fariam os homens. A todos esses sinais do Espírito Santo guiando-nos, e logo chegamos à coroação de todas estas mensagens, desde os selos, ou melhor, desde os 7 selos, e chegamos a isso nesta manhã ao ver o sinal. E nisto podemos ver nossa condição, e é para examinar-nos e ver se em verdade estamos na fé. O Senhor lhes abençoe. Amém. Então, agora que ele vai ler as Escrituras, ele diz agora, antes de abrir a Bíblia, ou de orar pelos enfermos. Hoje de manhã perguntamos por quantos oramos no domingo passado, e deles quantos receberam cura durante a semana, e quase todos levantaram a mão, os quais estiveram aqui no domingo passado. Isso é algo, vocês entendem? É algo que estou captando para mim mesmo. Houve uma irmã muito fiel, que veio de Chicago, a irmã, não sei falar o seu nome, uma cristã de primeira classe. E ela trouxe um menino a quem os médicos não puderam diagnosticar o que tinha. Estava tão mal de seus pulmões que nem podia ir à escola. Era um caso muito grave. E imediatamente depois da mensagem, o Espírito Santo falou a esse menino e chamou e lhe declarou a sua condição e também sua cura. E logo durante esta semana, o levaram novamente ao médico, o qual disse que o menino tem pulmões novos. E nós o sabemos porque os pais do menino telefonaram aqui ao tabernáculo para que se anunciasse a vocês. Agora, esse é Deus, o Criador. Ele pode fabricar pulmões novos. Eu, sinceramente, creio que estamos à mera margem de algo tão maravilhoso que jamais se tem visto na terra desde os dias de Jesus Cristo. Porém, somente será conhecido à medida que será tão humilde. O que o homem chama poderoso, Deus o chama abominação. E que o homem chama loucura, Deus chama poderoso. Então, ponha atenção, será tão humilde que o passarão por alto. Se não tem o sinal para examiná-lo, para mostrar, para deferir e para instigá-lo. Se não tem o Espírito Santo para abrir o entendimento, passa por alto. Somente mais um pouquinho, vamos orar. Veja bem, como as coisas de Deus é tão assim simples, que é necessário e merece a nossa atenção. Ele disse aqui, não é? Atenção, será tão humilde que passarão por alto se não tem o sinal para examiná-lo. Quem haveria pensado que a interpretação de os montes saltando como carneiros e as folhas das árvores batendo palmas, quem diria que isso era um profeta saindo do deserto, o qual foi anunciado pelo profeta Isaías,
712 anos antes. Este barbudo vestido pelo profeta, esse barbudo vestido com peles de animais, não tinha púlpito onde pregar, havia sido excomungado de todas as igrejas, portanto, ali estava nas ribeiras do Jordão, clamando em alta voz: arrependei-vos, e chamando víboras, ou seja, serpentes, a toda a gente. Porém, Deus havia dito que quando este profeta viesse, os montes saltariam como carneiros, e os humildes o viriam e se regozariam. Deixa quieto. Então, amados, Deus faz as coisas de uma maneira tão simples. E o profeta diz que esse é o propósito de Deus, para esconder estas coisas, dos sábios e entendidos. E somente os seus pequenos, seus escolhidos, podem alcançar a revelação.